todos bem-vindos à aula inaugural do método GESI, que eu batizei de GESI, que é Gestão Estratégica de Conteúdo para Infoprodutores. Antes de tudo, vamos começar aqui para entender por que eu estou trazendo essa aula para vocês, esse método. Esse método eu desenvolvi com uma missão de te mostrar como ser livre e bem-sucedida como gestora de mídias digitais. E esse método, o objetivo é libertar os profissionais digitais daquele monte de contratinho pequeno que quando a gente vê, a gente precisa de mais para poder pagar os boletos, e aí a gente não tem mais nem tempo de ir no banheiro, e aí a gente tem o fantasma do CLT correndo atrás da gente, com medo de ter que desistir do digital, porque não está dando conta daquele monte de cliente, daquela rotatividade, os altos e baixos. Trago para vocês aqui uma opção para a gente se ver livre disso e ser bem-sucedidas como gestoras de mídias. Para quem que é o método GESI? É para social media que quer crescer na carreira, como eu falei, quer alavancar os ganhos, para profissionais digitais de áreas diversas, então editores de vídeos, designers, assistentes de mídia, suporte, assistentes virtuais, tem familiaridade, tem contato com o digital, o método GESI pode sim te ajudar. Essa aula que eu vou entregar hoje já vai fazer uma grande diferença na atuação profissional de vocês. Para donos de agência digital também, que querem atender infoprodutores, se veem com o desafio de como montar estratégias para infoprodutores, o próprio infoprodutor que precisa fazer a própria estratégia de conteúdo, e para pessoas que estão aí em transição de carreira para o digital em busca de conhecimento. E para quem não é? Não é para quem quer ganhar dinheiro fácil na internet. Aqui eu estou propondo algo que pode sim te libertar de ter que aguentar cliente chato, de ter que ter uma carteira de 10 clientes, porém eu prometo trabalho, eu não prometo dinheiro fácil. Para quem não tem humildade de aprender, gente, quem está comigo sabe, eu ensino do zero, eu pego na mão, mas precisa sim ter humildade para aprender. E quem não se compromete com o processo, não tem milagre, não tem assistir a última aula e achar que entendeu tudo e ir para o jogo. E aí, gente, quem é esse projetinho de gente de 1,50 m que resolveu ensinar para vocês uma metodologia para atender infoprodutor? Isso aí é choque, no copo tem água, tá? E o desafio era tomar água no copinho de plástico. Quem que é esse serzinho? Primeiro, eu quero mostrar para vocês um pouco dos resultados que pessoas aqui que foram treinadas por mim, destaquei algumas coisas bem importantes, conseguiu o resultado que em 4 anos ela não conquistou, triplicou a renda desde o início no marketing. Aqui alguns resultados de cliente, né? Retornou para a empresa 9 milhões em vendas, enquanto teve que investir 1 milhão. Em 10 meses, vendeu 62 cursos. Quando passou a utilizar a metodologia GESI, quando passou a ter uma equipe que utiliza a metodologia GESI, em 4 meses vendeu 640 cursos. Como que eu vim parar no digital? Em 1º de abril de 2004, e não é mentira, a Universidade Federal do Paraná pariu uma comunicóloga especializada em relações públicas, apaixonada por comunicação, apaixonada por pessoas, porém desempregada. Gente, a minha formatura foi linda. Era um programa de auditório. Eu entrei com aquela música do Silvio Santos. Lá vem Laís, lá, 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 lá. Porém, encerrei, né? Peguei o diploma e me vi no mercado sem nenhuma oportunidade de entrevista. Então, eu tive que ir para as oportunidades que surgiram no mercado. A gente tem boleto, né? Vida de adulto, batendo na porta. E tive que agarrar as oportunidades que eu tive. Então, de 2004 a 2020, eu segui carreiras que sim me deram dinheiro. Sou muito grata, porque eu construí várias coisas com essas carreiras que eu segui. Porém, o que elas me deram também foi um quadro de epilepsia. Eu não era feliz com o que eu fazia. Buscando essas fotos, foi bem complicadinho aqui o processo. E também me fizeram perder um Dia das Mães, porque eu fiquei presa no trabalho, por coisas para entregar. Eu só via filho na horizontal, tá, gente? Era deitado mesmo. E essa imagem que eu trouxe aqui, nesse quadro de epilepsia, eu tive uma crise alérgica por interação medicamentosa. Isso aqui era a minha cara inchada. Foi um Dia das Mães que o marido mandou buquê para a empresa, porque eu tinha que trabalhar no meio de uma crise alérgica. Depois dessa imagem, eu fui parar no hospital e fiquei acho que uns 5 dias internada. Então, foi isso também que aquela carreira me trouxe. E é isso que me movia para
fazer algo diferente, só que eu não sabia o que fazer até então, só sabia que do jeito que estava não dava para continuar. Em 2020 veio a pandemia. E com a pandemia, a empresa que eu trabalhava fez um acordo comigo. Eu entro com a bunda, eles entram com o pé. Como muitos, eu fui demitida na pandemia e do nada apareceu o marketing digital da minha vida, de uma forma bem louca. O meu cunhado estava começando um negócio e a minha irmã falou para ele, né? Ele falou: eu preciso de ajuda com redes sociais, não sei mexer nisso, Instagram. Ela falou: fala com a Laís, porque eu acho que a Laís tem interesse em trabalhar com esse negócio de marketing digital. Ele veio falar comigo e parecia uma conversa de louco, gente, porque eu não entendia nada de marketing digital. Eu tinha Instagram para postar foto de filho, eu não sabia nem como é que funcionava. Mas acendeu uma luzinha ali. Eu falei: ué, o que é isso então? E eu fui chamar a minha irmã. Rê, o que é esse negócio aí que você falou que eu tenho interesse em fazer? Mas, puxa, me confundi aí, né? Eu achei que você tinha interesse, mas já que segue a Anatex, ela me sugeriu que eu seguisse a Anatex, que você vai entender um pouquinho melhor como é que funciona. Ela já seguia a Ana, porque ela estava empreendendo com roupas de ginástica, e ela usava as dicas ali no Instagram da empresa que ela empreendia. O curso que eu comecei a cursar com a Ana era o Jornada do Assistente Virtual, que era um canivete suíço do marketing digital. Além disso, na turma que eu fiz parte, tinha também o Turbo Trainer e o Conectex, que justamente ensinava tudo sobre infoproduto e infoprodutores. E estudando com a Ana, eu fiquei sócia da Cris Oliveira, numa agência digital, e aí também chegaram na agência os primeiros clientes infoprodutores. E quando chegaram os primeiros clientes infoprodutores, eu percebi que aquilo que nós fazíamos para os negócios locais e para outros prestadores de serviço não funcionava para os infoprodutores, porque eles têm essas campanhas próprias, eles têm os tais dos lançamentos digitais, que precisa que você entenda dessas campanhas, entenda dos estágios para você trabalhar com o público, com a audiência, e que eu até então não entendia. E eu decidi me especializar em estratégia de conteúdo para infoprodutor. Foram 2 mentores meus que me auxiliaram muito nesse processo, além da própria Anatex, foi o Alan Pax e a Ana Marta, né? A Ana Marta Tex, a irmã da Anatex, que me auxiliaram nesse processo, que quando eu falei para eles que eu queria me especializar em estrategista de conteúdo para infoprodutores, o Alan falou para mim assim: Laís, você tem 2 situações no teu caminho. Uma, você vai ser pioneira nesse mercado, porque não tem ainda estrategista de conteúdo especializado em infoprodutor no mercado. Agora, segundo, você vai desbravar um matagal, porque os infoprodutores ainda não têm a consciência que o conteúdo é um dos pilares que sustentam o infoproduto. Um dos pilares que sustentam o infoproduto é o conteúdo. O outro é o lançamento em si, é essa estratégia de venda, e o outro é a entrega desse produto. É o curso em si, é o suporte, então são os 3 pilares. O Alan Pax é um estrategista de lançamento, um estrategista de infoproduto. E aí ele falou para mim: Laís, tenha 2 grandes cases de sucesso para que você realmente consiga se posicionar e ter autoridade nesse mercado como estrategista de conteúdo. E nesta época eu já estava atendendo a Anatex como gestora de conteúdo da Ana e também comecei a atender mais um infoprodutor como coprodutora. Então, nós tínhamos uma equipe de estrategistas para esse infoprodutor, que foi aquele primeiro 6 em 7 que vocês viram lá atrás, né? 6 em 7 são 6 dígitos em 7 dias. E eu tinha os meus 2 grandes cases de sucesso para que eu conseguisse me posicionar no mercado e ser reconhecida como estrategista de conteúdo para infoprodutores. Neste baile todo, eu estava com a agência, com mais de 30 clientes, com coprodução em lançamentos, também como gestão de conteúdo com a Ana e buscando me especializar em estrategista de conteúdo para infoprodutor. E aí eu me lembrei do que me trouxe para o digital, né? Me lembrei da Laís lá, desenvolveu uma epilepsia, que só via filho na horizontal. Eu estava me vendo nessa situação de novo, só que dentro de casa. E eu decidi, com muito frio na barriga, largar a agência, a sociedade na agência, largar as coproduções e me especializar somente em estrategista de conteúdo para infoprodutores. Como eu já tinha os meus 2 cases, né, de sucesso, eu fui recebendo indicações de infoprodutores para atender. Esses infoprodutores, um deles, né, o primeiro que eu comecei a atender nessa nova fase que está comigo até hoje, tiveram resultados muito significativos financeiros, um print, um recorte das palavras da própria infoprodutora, dizendo que ela é que é grata, que ela estava cansada, que ela trabalhava muito, que era muito congresso para divulgar o trabalho dela, e que quando a gente surgiu na vida dela, tudo mudou.
tudo ficou mais leve para ela, muito feliz com o que aconteceu. E esse é aqueles resultados que eu trouxe lá atrás para vocês, tá? De 9 milhões de faturamento. Hoje, para fechar um contrato comigo, não é barato. Eu treinei uma equipe e eu usei uma metodologia para treinar e preparar essa equipe. Tem infoprodutor de 1 milhão de seguidores que diz, puxa, Laís, amei tudo, mas ainda não tenho condições. Porém, eu devolvo em milhões esse investimento. Além do meu próprio faturamento, né? Que o meu faturamento líquido mais do que dobrou do que quando eu estava fazendo coprodução, com a agência e mais atendendo os clientes em gestão de conteúdo. Só que aí não seguro isso para mim. Eu tenho uma missão que hoje é muito clara para mim, que é através da comunicação e da ordem criar conteúdo de valor e orientar as pessoas nesse propósito. Então, a Laís, que ama dar aula, que ama ensinar, que ama pegar na mão, treinar, tinha um comichão de, puxa vida, isso aqui virou meu jogo, isso aqui mudou minha vida. E eu preciso espalhar isso para o máximo de mulheres, porque neste processo eu vi muitas pessoas, muitas mulheres desistindo do digital, ou com medo de desistir do digital. E eu decidi, então, trazer esse conhecimento para vocês, para que possa transformar a vida de vocês também. Eu quero que vocês entendam se esse mercado de infoproduto faz sentido para vocês, como fez sentido para mim, por que é que ele fez sentido para mim. Então, eu trouxe aqui alguns recortes da própria Hotmart, que é uma das maiores, se não for a maior plataforma de venda de cursos online, de como que está esse mercado de infoproduto atualmente. O primeiro que podemos destacar é sobre o comportamento dos brasileiros. Hoje, cerca de 80% da população usa a internet e redes sociais, de acordo com esses SETIC.br, World Bank, que eu não sei quem que é, mas a Hotmart colocou no blog, tá tudo certo, tá consolidado, tá bom? E, além disso, eles trazem aqui que quando a gente fala de produto digital, esse é um mercado em expansão, e os dados da própria Hotmart dizem isso. Para você ter uma ideia da dimensão e do potencial desse mercado, 25 milhões de pessoas já adquiriram um produto pelo menos uma vez só na Hotmart, tá, gente? Só Hotmart. Esse número corresponde a 20% da população economicamente ativa do Brasil. Então, o mercado de infoproduto é sim um mercado bilionário, né? Se a gente olha para as crianças hoje, eu tenho uma filha de 12 anos que tudo que ela quer aprender, ela pesquisa na internet. Fazer maquiagem, ela pesquisa na internet. Cabelo, ela pesquisa na internet. Aliás, tá craque em cabelo e maquiagem aprendendo na internet. E muito provável você também conhece uma história parecida de pessoas mais novas que você convive, e aqui é a Hotmart que traz novamente, né? As crianças acessam o Google ou perguntam para a Alexa tudo o que elas querem aprender, e isso demonstra o poder do digital na educação hoje e para o futuro, se compartilhar conhecimento de forma online. E aqui tem uma fala da Ellen Salomão, que é uma outra estrategista digital, estrategista de lançamento também. Quando a gente pensa que essas novas gerações, elas estão acostumadas a aprender com a internet, com a tecnologia, faz sentido a gente pensar, desconfiar que esse mercado de infoproduto está saturado? Tem uma geração nova vindo, de consumidores para infoproduto, que já estão prontos, porque a gente teve que trabalhar uma geração para consumir produtos online, mas tem uma geração vindo pronta para consumir conhecimento de forma online. E, além disso, a Hotmart traz para a gente aqui a questão da multiplicidade de canais como tendência para 2024. O que é isso? Ao entrar no digital, parece que existe uma cartilha. Tem uma conta no Instagram, vídeos longos no YouTube, onde é mais demorado ter resultados e muitos hesitam em começar, porque dá bastante trabalho. E, além disso, tem o tráfego pago. Mas isso tudo, desse formatinho assim, está com os dias contados, porque a gente tem hoje vários outros canais, várias outras redes disponíveis. E é preciso diversificar as plataformas de conteúdo e apostar em outras plataformas de conteúdo também, em outras redes. E o que isso traz para a gente? Muito mais oportunidade. Porque se o infoprodutor precisa de muito mais redes para trabalhar o conteúdo dele, ele precisa sim de um gestor estratégico de conteúdo. Ele não tem como fazer isso sozinho. Agora, você precisa conhecer de todas essas redes a fundo? Não, você precisa entender de estratégia de conteúdo para infoprodutor. Você precisa entender das campanhas, você precisa entender do processo, você precisa entender de pessoas, como que as pessoas
vão se decidir por entrar num curso, por fazer aquela compra. Das plataformas, você precisa sim buscar quem conheça, você precisa fazer parceria, mas você não precisa entender de tudo. E aqui ainda tem mais algumas informações da Hotmart que eu acho bem importante, porque eu, como gestora estratégica de conteúdo, decidi, além disso, atuar num subnicho, que é o subnicho de saúde, e dentro da saúde ainda um subnicho que é a saúde integrativa. E saúde, olha, é aqui um dos nichos mais comprados na Hotmart. Porém, olha os nichos pequenos que estão com alto crescimento na Hotmart. Olha a quantidade de oportunidade. Hobbies e lazer, animais e pets, relacionamentos, manutenção de equipamentos. E manutenção de equipamento, gente, aqui não estava no blog, mas eu recebi a informação que é tipo como consertar sua máquina de lavar. E tecnologia e desenvolvimento de software. E olha que interessante, porque marketing e vendas é um nicho mais comprado. Agora, esses nichos que estão em crescimento, você acha que esses infoprodutores detêm o conhecimento de estratégia de conteúdo? Eles precisam de um estrategista. É o cara que vai ensinar como consertar sua máquina de lavar. Ele entende de estratégia de conteúdo? Talvez entenda e não tenha tempo de fazer. Talvez não entenda e não queira entender. Ele precisa de alguém para auxiliá-lo nesse processo. E aí, como que os infoprodutores vendem no digital? Primeiro, ele tem as fases da campanha. Tem várias formas de lançamento. Porém, as fases, elas vão estar de alguma forma intrínseca, indiferente do formato de lançamento. Sempre surge formato novo, inclusive isso traz mais oportunidade para os estrategistas de conteúdo. Mas basicamente essas 4 etapas, elas estão ali dentro de alguma forma. A primeira dela é a captação de leads, que é a captação dos contatos. E para essa fase é muito importante estratégia de conteúdo que abra a consciência, porque muitos desses leads, eles não sabem nem que eles precisam daquilo. E é esse formato de conteúdo que a gente tem que trazer. E aí a gente trouxe esses contatos para aquele infoprodutor, para aquele infoproduto. Agora nós temos que aquecê-los. Esse aquecimento, ele pode ser um aquecimento pro evento prévio ao lançamento, que o lançamento é a abertura de carrinho. Então pode ter um evento prévio, ou pode ser direto para o curso em si. Mas aí, quando é direto para o curso, de alguma forma o evento está intrínseco. Pode estar ali na página de vendas, como uma aula. De alguma forma, ele está dentro do processo, porque faz parte do aquecimento. Então, nesse aquecimento, nós temos que trazer conteúdo que o lead tenha um desejo visceral pelo seu evento, que você consiga trazer para ele esse desejo pelo seu evento. E que você comece a trazer também provas de que o que você está falando ali funciona, que tem pessoas que têm resultado com aquilo, para que ele realmente queira estar neste evento. O evento, a gente quer que todos estejam lá presentes, e o conteúdo é para isso, porque é para mergulhar dentro do evento, que no evento você vai despertar o desejo visceral pelo produto, pelo curso em si. E aí vem a abertura de carrinho do curso, que quando você abre o carrinho, você precisa quebrar objeções. As pessoas podem ter razões diversas, elas estão interessadas, mas elas vão ter objeções. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, são as mais comuns. E você precisa quebrar objeções e fortalecer a prova social, fortalecer depoimentos, para que as pessoas decidam pela compra. Nessas fases da campanha, o público não vem pronto. E o que diferencia, o que faz com que o infoproduto seja bem sucedido no mercado? É ele conseguir alcançar o público inconsciente. Porque o público consciente é aquele que quer, que precisa, que está buscando o que você oferece. Esse público consciente ele já está na pesquisa, certo? A concorrência é maior. Todos os infoprodutores ali daquele nicho estão brigando por ele. A concorrência é maior. Onde a concorrência é menor? A concorrência é menor no público inconsciente. O público inconsciente é aquele que nem sabe que tem aquele problema ainda. Eu trouxe aqui como exemplo a jornada do exercício físico. Então, primeiro, o público inconsciente. É uma mulher que ela não faz exercício físico e que para ela tá tudo bem. Ela é mãe e ela nem pensa em fazer exercício, só que você quer despertar nela o interesse, você quer mostrar para ela. Gente, sempre assim, ó, na estratégia de conteúdo, o que a gente cria de conteúdo é para a transformação da pessoa, é para o bem
dela. E a jornada do exercício eu posso falar por mim, porque eu passei recentemente por essa jornada. Eu falava para o meu marido, quando ele dizia para mim, Laís, né, você não quer voltar a treinar? Você não quer marcar o Nutri? Eu não, porque meu foco agora, sabe aquele momento que eu estava, que eu falei, com produção, agência, mais os clientes em estratégia de conteúdo, eu dizia para ele, não, meu foco agora é esse, isso aqui está me demandando bastante. Se eu incluir mais uma responsabilidade de treinar, de cuidar da minha alimentação, eu vou ficar maluca. Era assim que eu enxergava. E qual é o conteúdo para a pessoa que está nesse momento? É você mostrar para ela que ela estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não conseguir dar conta, é porque ela não está fazendo exercício físico, que o exercício contribui para isso, que melhora a produtividade dela e que ela vai conseguir fazer mais em menos tempo. Entende? É conteúdo que mostre benefício. É conteúdo que traga informação. Artigo científico ajuda bastante, porque traz autoridade para aquele tema. Isso é importante para o público inconsciente. Você não vai dizer assim, ó, você precisa fazer exercício físico. Cara, o cara não quer fazer exercício físico, não está nem pensando nisso. Você vai ter que mostrar o benefício. E se aquele benefício fizer sentido para ele, ele vai se coçar. Foi o que aconteceu comigo. Só quando eu entendi que eu estava exausta, fazendo um monte de coisas sem dar conta, porque eu não estava cuidando do meu físico e da minha alimentação, é que eu me cocei para fazer. A minha razão de voltar a fazer exercício, voltar a cuidar da minha alimentação, foi o trabalho. Entender esse conteúdo para o público inconsciente. Agora tem um público que já está consciente do problema. Ah, ele já percebeu a necessidade de mudar. Tá com uma dor aqui, uma dor ali. Para esse público, você vai trazer um conteúdo com práticas regulares de exercício físico, opção de exercício físico para que ele consiga entender que ele consegue colocar aquilo na vida dele. Agora, o público consciente da solução. Ele já sabe, ele já está consciente de que ele tem problema, de que ele tem dor aqui, que ele tem dor ali. Agora ele já entendeu que é o exercício físico que ele precisa fazer. E aí, para esse público, a gente precisa de conteúdos assim, ó, provas sociais agora, né? Como melhorar a sua energia diária, olha como é que a fulana fez, olha como é que a ciclana fez, exercícios para a faixa etária daquela pessoa. Agora você vai trazer mais conteúdos de provas e de opções para a pessoa executar exercícios para a idade dela, que aí ela vai começando a se interessar por você. Agora é o desejo visceral pelo que você entrega, pelas opções que você dá para ela. E o público consciente do produto. Agora já fez sentido o que você faz, o que você entrega. Aí é mais prova social ainda, mostrar os benefícios do seu produto. Então, nessa hora, aqui normalmente já está no evento. Nesta hora, você vai mostrar os bônus de estar contigo, o que tem por dentro da sua plataforma de curso. Ela já está consciente do seu produto, agora é o desejo visceral pelo produto. E o público mais consciente ainda é aquele que está na porta do carrinho, está pronto para se exercitar, está pronto para se exercitar contigo, só que ele pode ter uma objeção. Ah, mas eu não sei mexer nesse negócio de tecnologia, eu não vou conseguir treinar online. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar isso aí. Ah, mas eu não sei se eu vou ter tempo para fazer. Então, agora é hora de, com a prova social, quebrar essas objeções. E agora é hora de trazer urgência e escassez para que a pessoa saia de cima do muro e tome a decisão o mais rápido possível. Agora vocês vão entender como tudo se amarra, porque nós temos também o funil de marketing, o funil de vendas. Então, quando a gente cria conteúdo pensando no topo do funil, no meio do funil e no fundo do funil. Quem que é esse topo de funil? É o inconsciente. E o consciente do problema. Ele ainda não conhece você, ele ainda não conhece a sua solução. Ele sabe que está doendo, ele sabe que dói e que ele vai ter que solucionar essa dor. Ele não sabe se vai ser com exercício físico ou com dipirona, mas ele quer solucionar a dor. O inconsciente nem doendo ainda tá. Esse é o topo de funil. Ou não tá doendo, ou dói, mas ele tá pensando, né? Exercício físico ou dipirona? Ele tá vendo as opções que ele tem. E aí, esse inconsciente consciente do problema, eles normalmente estão em qual fase? Na fase de captação ou numa fase que eu chamo de evergreen,
que é uma fase entre campanhas, que você vai trabalhar um conteúdo fora de campanha, um conteúdo para topo de funil, um conteúdo para abertura de nível de consciência. E esse conteúdo evergreen, ele é combinado com o infoprodutor o objetivo. Se o foco é aumentar a base, aumentar a audiência, ou se o foco é aumentar a autoridade dele, ou se o foco é aumentar a conexão dele com esse pessoal que já segue, esses curiosos que estão ali. Aí a gente combina esse formato de conteúdo evergreen conforme o momento do infoprodutor, mas é conteúdo de topo de funil. Agora, meio de funil é o consciente da solução. É aquele cara, então, que já sabe que é exercício físico que ele tem que fazer. E aí é a fase de aquecimento e a fase do evento. É quando você traz prova social para ele para mostrar que a sua solução é a melhor opção. E o fundo de funil é o que já está consciente do produto, então do que você entrega, e o mais consciente, que agora é a abertura de carrinho. E o conteúdo é o conteúdo de quebra de objeção, é prova social, é autoridade, é para o cara ficar tranquilo que tem que ser contigo. É para o cara entender que o tempo para fazer é ele quem cria, é ele que prioriza. Então, são essas objeções a quebrar. É o cara entender que ele não tem o dinheiro todo, mas ele parcela em 12 vezes. Enfim, aí você vai trazer para ele a solução e vai trazer urgência para o cara decidir na hora. São os bônus, né? E a escassez. No caso de lançamento, abre e fecha carrinho. Essa já é uma escassez. Ou aqueles bônus de primeiras horas, desconto no primeiro dia. Tudo isso é para o cara tomar a decisão de compra. E agora, ok, Laís, eu entendi. Porém, como é que eu chego nesses extraterrestres que são os infoprodutores? Aqui eu trouxe algumas opções de prospecção de infoprodutores, como encontrar esses infoprodutores, como se apresentar para esses infoprodutores como um gestor estratégico. Primeira coisa é você escolher um subnicho. Lembra que eu falei? Eu escolhi um subnicho de saúde. Ah, Laís, mas eu estou começando. E aí eu não quero escolher um subnicho. O infoprodutor que vier para mim é lucro. Tá tudo certo. Comigo foi assim também no começo. Mas mesmo assim eu já tinha definido o subnicho, por quê? Porque foi esse subnicho que eu prospectei. A gente precisa ter um foco, senão você não especializa a sua comunicação, você vai especializar essa prospecção, você vai afinar essa prospecção para esse nicho, um nicho que você tenha afinidade, algo que você já fez no passado, algo que você tenha como hobby, alguma coisa que você tenha alguma afinidade. E aí você vai fazer contatos estratégicos, você vai buscar essas pessoas. Primeira forma, Instagram. Pesquisa no Instagram, pesquisa no Google, encontra essas pessoas e faz contatos estratégicos. Não é mensagenzinha de spam. Dá uma olhadinha antes. O que esse cara faz, como que ele se comunica, o que ele fala, se envolve com o conteúdo dele, faz um comentário construtivo ali numa postagem do Instagram, faz com que esse cara te enxergue, e aí começa uma prospecção, começa um contato estratégico com esse subnicho. Por isso que eu sugiro, defina o subnicho, mesmo que se aparecer um outro, você vai atender, mas você vai especializar a sua comunicação, a sua prospecção para esse subnicho. Outra coisa é acompanhar infoprodutor que forma infoprodutor. Como assim? Tem alguns infoprodutores no mercado que o que eles entregam, cursos, mentorias que eles entregam, é justamente para preparar as pessoas para ter um infoproduto, para se tornar infoprodutores. Quem que está assistindo a live desse cara? Quem quer ser ou é infoprodutor? Quem que está comentando nas postagens? Quem quer ser ou quer se tornar infoprodutor. Então, onde que você vai achar esses infoprodutores? Nos perfis de infoprodutores que treinam infoprodutores, que formam infoprodutores, em postagens e nas lives. Chame sempre no direct. Não é na live ali o cara colocou um comentário e aí você começa a comentar na live, começa a prospectar o cara na live. Chame no privado. Entre no perfil dele antes. Agora volta para a etapa 1. Entra no perfil dele antes, entende o que ele faz, comenta numa postagem, contribui de alguma forma. E aí entra em contato. Entra em contato de forma personalizada, inclusive. E outra forma, que foi a forma que eu fiz, inclusive, para iniciar também, que não é porque eu
decidi me especializar em infoprodutores, que os infoprodutores caíram do céu na minha cabeça. E os boletos caíram do céu na cabeça. Continuavam caindo. O que eu decidi fazer? Eu fui buscar prestadores de serviço que já prestavam serviço de forma online do meu subnicho, da área de saúde. Nutricionistas, personal trainer, médicos, fisioterapeutas, que já atendiam consultas online, que já davam treino online. Eu já colocava em prática aquela estratégia, aquela metodologia que eu tinha apurado para poder atender infoprodutores. E outra, que eu abria a mente desses caras para a possibilidade do infoproduto. Então, muitas vezes, o infoprodutor ele vai decidir dar esse passo adiante, aliás, o prestador de serviço vai decidir dar esse passo adiante por conta do conteúdo que você gera para ele. Porque o conteúdo que você gera para ele traz mais audiência, e aí ele vê possibilidades ali de escala do que ele já faz online. Eu comecei com os prestadores de serviço, e aí, inclusive, eu tinha ali um portfólio. Quando chegaram os infoprodutores, eu tinha algo para mostrar, que era o que eu estava executando com os prestadores de serviço. E aqui tem uma técnica do bolo também para prospecção. Essa técnica do bolo não é minha, os créditos são da Anatex. Eu gosto demais dela, funciona muito e eu adaptei para a gestão estratégica. Você está prospectando um potencial infoprodutor. Você vai chegar para ele e falar assim: olha, cara, tá aqui a farinha, o ovo, o leite, o açúcar, e agora você pode fazer o bolo, porque é assim que faz um bolo. Não. Se você chegar com o bolo pronto e o cara ficar apaixonado por aquele bolo, a chance dele te contratar é maior. Por isso que é a técnica do bolo. Qual é o bolo na gestão estratégica? Você entregar para esse infoprodutor, esse possível cliente, uma consultoria gratuita, que na verdade você pode entregar através da própria reunião de prospecção ou da apresentação da sua proposta para ele. Você coleta as informações na reunião de prospecção, com essas informações você apresenta uma proposta que é uma consultoria gratuita e você pode chamar disso, inclusive, você pode dizer, olha, né? Inclusive, vai te ajudar a fechar essa reunião, porque é difícil ele disponibilizar esse tempo para uma primeira reunião. Mas você diz para ele, eu quero te conhecer melhor, porque eu vou te dar uma consultoria gratuita, um encontro de consultoria gratuito. Você faz as perguntas, você consegue o máximo de informações dele, quais são as dores dele agora, né? As dores dele, os desejos dele, onde que aperta o calo. E você vai usar essas informações, vai entregar uma consultoria gratuita para ele, que ele fica encantado e quer fechar contigo. Então, assim funciona a técnica do bolo para o gestor estratégico. É uma demonstração da estratégia antes dele fechar a proposta contigo. Porque ele vai achar tudo lindo. Ele vai achar tudo lindo, mas como é que ele vai fazer? Ele vai precisar de você para fazer. Existe um método que eu estou mostrando aqui para vocês hoje, vocês conseguem executar desde já, e isso faz parte desse método de gestão estratégica de conteúdo para infoprodutores. Qual é a salada que eu fiz? O que eu misturei aqui dos meus conhecimentos? O próprio marketing digital, todo o conhecimento que eu investi em marketing digital. Lembra que eu falei para vocês que não tinha gestão estratégica de conteúdo quando eu decidi me especializar nisso? Então, eu fui fazendo cursos diversos. Fui pegando o melhor de cada um, o que fazia mais sentido para infoproduto, mentorias, consultorias, e aí eu estruturei essa metodologia. Eu investi acho que mais de 50 mil reais em curso, mas agora eu estou trazendo facilitado aqui para vocês através da metodologia. Misturei também todo o conhecimento que eu tive a respeito de comunicação. Minha comunicação sempre correu nas minhas veias e agora eu uso ela nessa estratégia de conteúdo. E a neurolinguística, que eu sou apaixonada, sou practitioner em neurolinguística, e eu inseri toda a neurolinguística também nessa estratégia de conteúdo. Então, é conteúdo para pessoas, que conectam com pessoas, por isso converte em venda, por isso converte em resultado para os infoprodutores. E o método GSI, então, ele tem 3 Cs, que é a comunicação, é o critério, que é essa ordem. Tem um calendário no Notion, tem uma gestão de conteúdo no Notion, tem uma estratégia, tem um passo a passo e o conteúdo de valor, que é o que vai conectar e vai converter em venda. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês o curso agora por dentro. Eu comecei o curso pela prospecção, porque faz todo sentido. Muitos de vocês já são profissionais digitais, já vêm do mercado, e muitos de vocês trazem essa dor para mim. Laís, eu não sei como prospectar.
eu não sei como chegar nos infoprodutores. Então, vai ter o passo a passo disso que eu falei para vocês a respeito da prospecção. Aí aqui a gente vai aprender a fechar e toda aquela parte burocrática que a gente não sabe nem por onde começar. Contrato, o briefing com o cliente, como a gente ter todas as informações para a gente poder iniciar o nosso trabalho. E aí vai para os próximos módulos, o mapeamento da comunicação do infoproduto, a identidade visual do cliente, o conteúdo em si, como é que eu crio esse conteúdo, e as métricas para que a gente possa sempre avaliar, ter ali um relatório, ter uma avaliação e a gente possa redefinir as estratégias. Então, mais uma coisa bem interessante que vai facilitar a vida de vocês, que vai encurtar o caminho, que vai poupar tempo, são os calendários, o calendário de conteúdo no Notion e a gestão de conteúdo no Notion. Quando eu mostro isso aqui para um potencial cliente na reunião de prospecção, o cara, lembra do desejo visceral? Todo aquele processo que o infoprodutor tem que fazer para poder trazer o cara pronto para querer adquirir o curso deles, é o que vocês têm que fazer para poder trazer o cara pronto para querer contratar vocês. O desejo visceral pela sua gestão, um dos segredos tá nessa gestão de conteúdo do Notion que eu vou mostrar para vocês. Então, isso aqui, gente, é personalizável para a necessidade do cliente de vocês e vocês vão multiplicar isso para quantos clientes vocês forem atender. O modelo vem pronto para vocês só duplicarem isso no Notion de vocês, com os tutoriais de como que vocês vão fazer essa personalização necessária. Então, não precisa entender de Notion. Só isso aqui encanta o cliente de uma forma que ele chega pronto para fechar. Assim, a minha paixão, a minha menina dos olhos dessa gestão de conteúdo do Notion é o calendário de postagem. Aqui vocês vão trazer toda a informação e todo o fluxo de criação de conteúdo. A campanha, lembra dos lançamentos? Então aqui você vai ter todos os lançamentos e vai dizer de qual é. A mídia que vai ser publicado, o tema, esses temas são muito interessantes, vocês vão personalizar porque vai depender do nicho, mas você tem todos os temas ali, o tema do conteúdo você vai colocar ali, depois você consegue filtrar. Vamos dar um exemplo aqui da saúde. Eu preciso de conteúdos que falem sobre depressão. Eu consigo filtrar tudo que eu já gerei de conteúdo sobre depressão. E eu vou reciclar, vou refazer esse conteúdo quando eu preciso de novos. Qual é o formato que eu vou publicar? Se é carrossel, se é story, se é vídeo para YouTube. Qual é o funil? Lembra do topo, meio e fundo de funil? Tá aqui também. Nome do aluno aqui é quando a gente traz depoimentos, porque muitas vezes a gente quer, inclusive, puxa, eu preciso daquele conteúdo com aquele aluno. Né? A gente sabe qual é o aluno e aí a gente precisa buscar esse conteúdo, o nome do aluno facilita. O status que está a produção desse conteúdo, então se está em ideia, em copy, em curadoria, em design, enfim, está para aprovação do expert, todas as etapas, e aqui vai todo o material. Gente, lembra que já vieram infoprodutores de 1 milhão de seguidores falar comigo? Eles não têm nada nem parecido com isso, nem parecido. A criação de conteúdo é uma bagunça. Tudo depende do infoprodutor. Se ele não gravar, o conteúdo não sai. Se ele não criar, o conteúdo não sai. O cara tá bem louco se desdobrando em mil, ele tá desesperado por ajuda. Quando ele vê um calendário desse todo organizadinho, tudo bonitinho, com tudo programado, é isso que ele quer para a vida. Só aí vocês já fecham o cliente, tá? A chance é muito grande mesmo. Eles ficam de queixo caído. Outra coisa que vai fazer muita diferença, porque eu ouço muito dos profissionais digitais, Laís, eu não sou criativa. Laís, esse negócio de criar conteúdo não é comigo. Isso é desculpa do passado, porque a gente tem a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial utilizada de forma estratégica. Não é ir lá pedir um negócio para o chat GPT de qualquer jeito, pegar o conteúdo que ele coloca lá, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, que o teu conteúdo vai parecer panfleto. Vai ficar igual panfletagem, vai ficar igual de todo mundo. Porém, bem conversadinho com a inteligência artificial, ela vira o funcionário do mês. Ela cria conteúdos ótimos, ela te auxilia muito no processo. Você tem que entender de estratégia. Eu já ouvi muito, inclusive, Laís, já veio muita gente desesperada para mim. Laís, a inteligência artificial vai acabar com o profissional de gestão de mídias, de social media, de gestor de conteúdo? Jamais, porque é você quem entende da estratégia, é você quem entende do infoproduto, é você quem entende do infoprodutor e é você quem entende do público-alvo do infoprodutor. Se você não entender disso, não há inteligência artificial que salve. Porém, se você entende disso,
ela faz milagre, porque ela, bem abastecida com as informações certas, ela te auxilia e muito nesse processo. O gestor não é substituível. A inteligência artificial, pela inteligência artificial, ela vem para somar, ela vem para otimizar o nosso tempo e ela vem para potencializar o nosso trabalho. E isso vocês vão ver também na metodologia GSI. Aqui, muito importante, quando eu formatei, eu pensei muito nisso. Além de tudo, vocês vão ter dentro da metodologia GSI uma comunidade de alunos para parcerias. Lembra que eu falei? Vocês não precisam saber de tudo, precisam buscar quem saiba. Muitos de vocês já vêm com alguma habilidade de edição de vídeo, de design, então vocês têm a oportunidade de formar parceria, de fazer benchmarking, de saber como é que o fulano está fazendo, como é que o ciclano está fazendo, tudo isso. Gente, eu sempre falo, é muito melhor ir junto, por experiência própria. Neste meu período do digital, em alguns momentos eu estive sozinha. Em poucos momentos eu estive sozinha, porque logo eu entendi a diferença que faz ir junto. Nesses momentos eu me estagnei. Por quê? Nós que trabalhamos de casa, home office, no digital, a gente não tem essa troca do escritório. Escritório, gente, tem suas vantagens. São poucas, mas tem. Essa troca de corredor, essa conversa de corredor faz com que a gente se desenvolva muito. Faz com que a gente aprenda muito. Mas nós não temos isso. Então, se a gente não procurar parcerias, se a gente não der as mãos, se a gente não for junto, a gente chega muito devagar, ou não chega. Junto, a gente vai além. Por isso, eu fiz questão da comunidade de alunos. Aulas tira dúvidas também, vão ter aulas tira dúvidas comigo. Atualizações de aula, conforme demandas do mercado. Eu não trago para vocês teoria, eu trago para vocês experiência prática. Eu estou no mercado com a experiência prática e é essa experiência prática que eu trago para vocês. Fiz um teste que deu certo, vou trazer em aula. Algo mudou, a gente sabe, mídias digitais, marketing digital muda assim. Eu vou trazer atualização para vocês. E além de tudo, tem suporte dentro da plataforma também, e a gente vai ter essa troca de experiências nas aulas tira dúvidas e na comunidade. Então, se você quer entrar para a egrégora de gestoras bem-sucedidas da metodologia GSI, te faço o convite para clicar no link que está logo abaixo desse vídeo. Lembre-se, por que você decidiu entrar para o digital? Lembre-se que você queria estar mais perto da sua família. Lembre-se que você não queria mais aguentar desaforo, nenhum tipo de violência de chefe. Lembre-se que você queria a paz de poder dar conforto para sua família. Você pode entrar no curso, experimentar por 15 dias e se não fizer sentido para você, por alguma razão não for o seu momento, você pode pedir o cancelamento imediato. Te espero do lado de cá.